Educar os filhos é sim uma tarefa muito difícil, mas por que é difícil? Porque a gente foi para a fase seguinte sem desenvolver as habilidades que a gente precisava para vencer os desafios da fase seguinte. É meio que da natureza humana, eu não consigo provar cientificamente, mas eu posso falar para você com base nas observações que eu fiz até hoje. O ser humano, ele é especialista em mudar de fase e só depois que ele muda de fase, ele vai desenvolver as habilidades que ele precisa para vencer os desafios que são propostos naquela fase. Ele primeiro casa para depois entender como é que é a vida de casado. Ele primeiro tem filhos para depois entender quais são as habilidades que ele precisa. São poucos de vocês, poucos, acredite, não vou nem abrir para comentário para fazer essa pesquisa, mas são poucos aqui que estão buscando esse conteúdo de educando filhos emocionalmente inteligentes antes de terem filhos. A maioria vem para cá desesperado, já dormiu com peso na consciência de ter errado, de ter orientado de forma inadequada, de ter perdido a paciência, de ter gritado, de ter acusado, de ter comparado. E eu vou falar hoje sobre comparação, de ter feito do jeito errado. Hoje mesmo uma pessoa entrou nos stories e fez uma pergunta para mim, lá naquelas figurinhas de perguntas, e disse assim: como não dormir com um peso na consciência? Como não dormir com aquela sensação de que, meu Deus, eu não devia ter feito isso? Gente, quando é que a gente se sente mal depois que a gente corrige os nossos filhos? A gente só se sente mal depois da correção e da orientação quando a gente faz do jeito errado. É como se tivesse dentro de você um sensor para mostrar que você está fazendo do jeito errado. Daria para dormir bem depois de corrigir? Sim. Agora, existe um horário para corrigir seus filhos? Você pode corrigir a qualquer momento? Quantos aqui, eu vou abrir aqui para os comentários, quantos aqui já corrigiram os filhos momentos antes de colocá-los para dormir? Escreve para mim aqui, ó. Eu já fiz isso. Quem já fez, escreve isso. Quem não fez, opa, só um pouquinho. Como é que volta aqui? Aqui. Só escreve o que eu estou perguntando, tá? Para a gente interagir dentro de um conteúdo que eu programei aqui para ser mais objetivo e mais prático. Aqui a Iris foi a primeira a falar que eu, depois o Oniprint também, a Gratidão também disse que sim. Isso, você esperou o dia inteiro ou talvez a criança errou no final do dia, mas você deixou para corrigi-la no momento em que você colocou para dormir. Deixa eu te explicar. Durante o nosso sono, e não é qualquer sono, é o sono REM, é o momento em que o nosso cérebro faz as associações. Ele pega as informações que nós absorvemos ao longo do dia por meio das nossas experiências e observações e escolhe quais dessas informações ele vai transportar para a memória de longo prazo. E lá no futuro, essa memória de longo prazo será utilizada por mim para dar significado para aquilo que eu estou vivendo. Quando eu estou diante de algo no meu presente, um desafio, um momento de escolha, o meu cérebro busca no passado histórias semelhantes para dar significado àquilo que eu estou vivendo. É por isso que, diante de um mesmo evento, diante de uma mesma situação, pessoas dão significados diferentes porque elas têm informações armazenadas na memória de longo prazo que foram construídas a partir da sua própria história. E cada um de nós tem uma história única. Agora, quando você coloca o seu filho para dormir e ele vai fazer todo esse processo, porque esse processo de seleção das informações que vão para a memória de longo prazo e que acontecem durante o sono REM, eles acontecem tanto na mente de uma criança como na mente de um adulto. E o cérebro escolhe de todas as informações aquela informação que faz sentido e ou a informação mais recente. A informação que foi colocada na minha mente minutos antes de eu dormir. A última informação que eu constituí, que eu criei antes de dormir. Agora, para pensar. Você se sente bem com uma correção? Estou falando com você, pai. Ai, Márcio, eu cresço com a correção, eu me desenvolvo com a correção. Cala a boca, com a correção a gente sofre. A gente cresce quando a gente pega aquilo que foi orientado por meio de uma correção, aplica e vê resultado. É só nessa hora que a gente vê algo positivo na correção. Mas durante a correção, como é que a gente se sente? A gente se sente mal. Por quê? Porque a gente foi corrigido e agora a verdade veio à tona e ela trouxe um constrangimento, porque eu não sabia talvez que estava fazendo errado, principalmente uma criança que não tem que aprender a ser filho, é você que tem que aprender a ser pai e a ser mãe. Agora você foi colocar o seu filho para dormir e corrigiu. E ele dormiu com que sensação?
Uma sensação boa ou ruim? A sensação da correção. Eu acabei de falar que a correção provoca uma sensação boa depois que eu pego aquela correção, aquela orientação, transformo em ação e obtenho um resultado positivo. Aí eu digo, obrigado porque você me corrigiu. Mas na hora em que eu estou sendo corrigido, a sensação é ruim. A experiência produziu uma informação ruim e logo depois eu dormi. Qual foi a informação mais recente colocada no meu cérebro? Uma informação de dor, de ausência de afeto, de cuidado, de amor, talvez de firmeza, mas não era o momento. Ô Márcio, então a gente não pode corrigir os nossos filhos? Pode, mas se está na hora de dormir, deixa para fazer isso amanhã. Vamos lá? Deus colocou Adão e Eva em um lugar chamado Éden. Perfeito, gente? Deus conversava com Adão e Eva todos os dias. A Bíblia diz que Deus conversava com eles na viração do dia. Lembrando que viração do dia é um termo que diz respeito a uma corrente de ar que acontecia naquela região onde supostamente era o Éden, uma região que fica entre ali Irã, Iraque e Turquia. Essa corrente de ar que acontece, chamada viração do dia, acontecia e acontece normalmente no final do dia. Deixa eu te perguntar, você vai escrever nos comentários a resposta. Adão e Eva moravam no Éden. O Éden é zona rural ou zona urbana? Escreve aqui para mim. Você que não faltou aula de geografia. Gente, o Éden é um jardim. Nosso ancestral, Adão e Eva. Eles moravam onde? Na zona rural. Na zona rural as pessoas dormem cedo ou tarde? Escreve aí para mim nos comentários. Na zona rural as pessoas dormem logo depois que o sol se põe. Deus falava com Adão e Eva na viração do dia. A viração do dia acontecia no final do dia. Deus falava com eles, já que eles moravam na zona rural, momentos antes deles dormirem. Qual era a última informação produzida pela experiência que eles viviam quando Deus falava com eles? A informação de que eles tinham um pai. Para tudo, gente. Adão e Eva ouviam a voz de Deus e dormiam com a convicção de que eles não eram órfãos. Orfandade. O que nós temos em uma cadeia? Escreve para mim. Quem são as pessoas que estão lá? Uma palavra. O que nós temos dentro de uma prisão? É provável que você escreva o quê? Um ladrão, não é isso? Um corrupto? Espero, né? Um pedófilo, um estuprador. Provavelmente nós temos na cadeia pessoas que cometeram excessos. Mas eu sou coach formado pela metodologia EVO. Na verdade, eu criei o método EVO. E eu preciso ser congruente com aquilo que eu ensino para os meus coaches. No método EVO, a gente não se preocupa com os excessos das pessoas. A gente busca qual é a falta, porque todo excesso tem origem em uma falta. Quem é que está em uma cadeia? Homens órfãos de pais vivos ou mortos. Mulheres órfãos de pais vivos ou mortos. O que é uma mulher? Se você for para a cadeia, você vai perceber isso, que está presa lá. Normalmente ela acreditou na história de um homem. Não são todas as mulheres presas que têm essa origem no seu crime, tá? Mas tem muitas mulheres presas que estão lá porque um dia acreditaram na história de um homem e esse homem que fez com que ela se apaixonasse e ela acreditou numa história tão horrorosa, ela transportou drogas, ela se envolveu com crime por causa daquele homem e está presa. Estão me entendendo? Por quê? Porque ela estava vulnerável ao discurso do resgatador. Mulheres órfãs de pais. Gente, eu não sei como é que fala, mas você entende, né? Uma mulher que é órfã de um pai, ela cresce com a necessidade de um resgate. E ela fica vulnerável ao discurso do resgatador. E o que é vulnerável ao discurso do resgatador? Ela acredita na história contada por um homem que se apresente a ela, mesmo que essa história seja mentirosa, e todo mundo ao redor dela percebe que é uma mentira, mas ela não. Por quê? Porque ela não tem a referência de um pai. A falta de afeto. Mas espera aí, talvez ela teve um pai, mas esse pai todas as noites ou algumas noites, ao colocá-la para dormir, ao invés de dar amor, deu correção. E a sensação que ela teve foi ruim. A informação produzida foi negativa. E o cérebro naquela noite, por ser a informação mais recente, decidiu que deveria levar para a memória de longo prazo
todas as informações do dia que eram relacionadas à sensação que ela teve antes de dormir, uma sensação de dor. E hoje ela carrega tanta dor de um pai que ela não teve, mas que existiu fisicamente, mas não foi o pai assertivo emocionalmente, e ela cometeu erros. Então ela é uma ladra, ela é uma traficante, ela é uma criminosa, mas esses são os excessos. Ela precisa curar a falta dela, e essa falta está lá atrás, no relacionamento que ela teve com o pai. Agora vamos para a penitenciária masculina. Experimenta na penitenciária masculina ofender o pai do preso. Experimenta imaginar você agora diante de uma cela de prisão, protegido por uma grade, claro, os prisioneiros lá dentro e você aqui fora, e você diz, seu pai não vale nada, seu pai é e começa a xingar o pai. Aquele preso olha para você, ele vai mais ou menos falar o seguinte, pai, você não está falando do meu pai, você está falando do homem da minha mãe. Por que ele faz isso? Porque ele também não tem um pai. Mas qual é a consequência de um homem que tem uma ferida na orfandade, na questão paterna, pai? Ele não se submete à autoridade. Ele não se submete à autoridade política, religiosa, policial. Ele não consegue aceitar pessoas que se colocam diante dele como a autoridade. Eu me lembro de uma situação em que uma cliente, porque isso pode acontecer tanto com o homem como com a mulher. Eu dei alguns exemplos específicos, mas pode acontecer dos dois lados. A mulher, minha cliente, está fazendo treinamento comigo. E quando eu estou dando aula, eu me coloco na posição de autoridade. Mas ela não aceita nada do que eu falo. E eu achava que era um problema comigo. De repente, eu conversei com o outro treinador, com o outro trainer da turma, e ele falou, Márcia, ela também tem problemas comigo. Ela disse que eu sou rápido demais. E ela dizia que eu era lento demais. Não tinha ninguém do jeito que ela queria. Essa é a característica de uma pessoa rebelde. Eu estou falando de um adulto. Da onde vem essa rebeldia? Rebeldia é falta ou é excesso? Rebeldia é excesso, e esse excesso tem origem em uma falta. O que uma pessoa rebelde quer? Ela quer se sentir amada. Você acha que um rebelde quer se sentir amada por quem? Uma pessoa rebelde carece do amor de quem? Escreve nos comentários o que você acha que essa pessoa rebelde... Eu poderia fazer uma live só para explicar características de um rebelde. Só que você provavelmente ia sair da live, que você ia se encaixar, talvez, em características do rebelde. Uma pessoa rebelde, ela carece do amor de um pai ou de uma mãe. E essa minha cliente tinha características de rebelde. Eu poderia falar várias outras aqui, mas eu não quero te assustar agora. Chegou um dia, eu falei, olha, você me desculpa, eu conversei com outro trainer e ele me disse que você acha isso dele e você acha isso de mim. E eu e ele, quando estamos aqui, a gente se coloca em posição de autoridade e você está rejeitando a nossa posição de autoridade. E eu já percebi que quando você fala das autoridades instituídas, religiosa, política e policial, você também bate de frente com essas autoridades. Me conta, o que você fez no seu passado para se vingar do seu pai? O que no seu passado tem de história que talvez você não contou para ninguém, mas que você guarda até hoje de tanta raiva que você tem talvez do seu pai? Ela demorou um pouco, mas ela virou para mim e disse assim, Márcio, eu engravidei. Eu engravidei para provocar o meu pai, porque o meu pai dizia que filha dele que engravidasse antes de casar, ele matava. E eu engravidei para falar para ele, eu engravidei. E aí, você vai me matar? Ela tinha uma vontade de provocar o pai? Não, gente. O que ela queria era se sentir amada pelo pai. É por isso que eu digo, antes de colocar o seu filho para dormir, não corrija, porque aquela informação vai ser a última, é a mais importante. E ao invés de ver em você amor e esperança, ele vê dor e medo. Ele vê, ao invés de algo positivo, ele enxerga o negativo. Ao invés de receber o bem que há sobre o pai e sobre a mãe, mesmo que eles entreguem, aquela criança agora está gradativamente, durante o sono, programando a sua mente para levar para a memória de longo prazo somente informações relacionadas à dor que ela sentiu momentos antes de dormir. Caramba, não sei se você entendeu. Tem hora para corrigir, porque quando a gente cresce, meu pai não me amou, aí o pai diz, claro que eu te amei, sim, mas o negócio não é se ele me amou, se ele está dizendo que sim e eu que não, é o que eu sinto. Você se sente amado? Então coloque seu filho para dormir e pergunte, meu filho, você se sente amado pelo papai?
Você se sente amada pela mamãe? E eu tenho um vídeo gravado lá no meu canal do YouTube e tem aqui no IGTV também, só que você tem que procurar, que fala justamente sobre essa tarefa. Na hora de colocar para dormir, ao invés de falar que você ama, você pode falar que ama, mas isso não é suficiente. O importante é saber se ele se sente amado. E um homem que não tem o amor de um pai, uma mulher que não tem o amor de um pai, eles sofrem de orfandade. Eles vão ter dificuldade em prosperar financeiramente. Eles vão ter dificuldade em se conectar emocionalmente com os filhos ou com o cônjuge. Eles vão ser, talvez, hipersensíveis. Vão trabalhar e não vão se dar o direito de descansar. Existe uma lista enorme de características e consequências da orfandade. Mas agora, de onde vem tudo isso? De uma correção talvez fora de hora. Talvez de uma comparação. E a fonte da infelicidade do ser humano, uma das maiores, é a capacidade do ser humano em fazer comparações. E aonde é que você acha que nós aprendemos a fazer comparações? Na infância. Quando a gente desobedeceu e a mamãe ou o papai disse, está vendo? Olha lá, ó, olha o fulano, como ele obedece a mãe, meu filho, e você? Você comparou. Se o filho está desobedecendo você, é da natureza dele desobedecer. Cabe a você desenvolver habilidades para convencê-lo a obedecer. E quanto que você vai ter que fazer isso? Quantas vezes? Quantas forem necessárias. Tem coisas que você vai ter que falar para o seu filho até quando ele casar, porque depois que ele casar, quem vai falar para ele é a esposa dele, é o marido dela. Sabe por quê? Porque eles não fazem naturalmente. Você está perdendo a paciência, está gritando, está ameaçando e muito provavelmente fazendo comparações e ensinando seus filhos no futuro a fazerem comparações. E tem dois tipos de comparação que a gente pode fazer. Aquela em que eu comparo o meu comportamento, o meu resultado com alguém que tem um resultado inferior ao meu. E nessa comparação eu me sinto bem, porque o meu resultado foi melhor. Porém, eu condiciono o meu cérebro a acreditar que eu só posso me sentir bem quando alguém tiver um resultado inferior ao meu e um comportamento pior que o meu. Eu comecei perdendo. Existe uma outra comparação onde eu comparo o meu resultado com alguém que teve um resultado maior. E o que vai acontecer? Eu vou me sentir mal. Então, a comparação é um jogo que você já começa perdendo. Só que nós não nascemos com essa habilidade de fazer comparações. Essa habilidade foi desenvolvida a partir dos estímulos que nós recebemos dos nossos pais. Quando eles não tinham mais paciência, eles queriam que a gente se comportasse como o irmão mais novo, o irmão mais velho, ou com o vizinho, ou com alguém. Mas meu filho, você tirou uma nota tão baixa. Quanto que tirou aquele seu coleguinha que estuda junto com você? Para pensar, gente, vê se não está fazendo sentido o que eu estou te falando. Por que eu estou falando tudo isso? Tantas coisas que precisam ser desenvolvidas em você, para que você possa não só mudar a sua vida, mas também construir com o seu filho a melhor história dele. Porque o seu filho pode, aos 14 anos, ter convicção de quem ele é. Eu estou falando de identidade, vocação e propósito. Você acha que sim? Uma criança de 14 anos, 15, 16... tem idade suficiente para escolher o curso superior que vai fazer? Escreve para mim. Márcio, tem idade? Ou Márcio, não tem idade. Escreve respondendo assim. Eu vou repetir a pergunta. Aquele adolescente de 15, 16, 17 tem idade suficiente para fazer a escolha profissional para o resto da vida? Exatamente, gente. Tem idade. Ele não tem maturidade. Mas ele tem idade. Significa que a maturidade não vem com o tempo, a maturidade vem com o estímulo. É por isso que nós temos crianças com idades semelhantes, mas maturidades diferentes. Depende do estímulo que a criança recebeu. É o menino Davi de Maceió que criou um aplicativo para fazer compra de material escolar, pegando os menores preços das lojas cadastradas no aplicativo. Aos 14 anos ele recebia 100 mil reais por mês de rentabilidade vinda desse aplicativo. Espera aí, aos 14 anos ele tinha idade para fazer esse aplicativo? Sim. Mas por que nem todas as crianças aos 14 anos fazem o que ele fez? Porque nem todas têm a mesma maturidade que ele. Então, qual é a diferença? Ele cresceu em um ambiente onde os pais eram, como é que a gente chama? Empreendedores. Ele recebeu estímulo para empreender. E aos 14 anos ele empreendeu, ele desenvolveu maturidade de empreendedor. Qual é o estímulo que você passa para o seu filho? De terror? De medo?
Você olha para as manchetes do jornal. Gente, a partir da próxima live, nós vamos fazer lives a partir das 20h30. Para quê? Para que você ou assista o que eu estou falando ou vai para a Globo. E eu vou fazer 20h30 no horário do Jornal da Globo, que é o horário do Jornal da Morte. Deixa eu te explicar. Eu vou falar uma verdade aqui para você. A teoria do caos, existe a teoria do caos. Quando você leva o caos para uma sociedade, aquela sociedade fica refém de quem produziu a informação de caos, porque inconscientemente a mente dessa pessoa acredita que se ele trouxe a notícia ruim, ele vai também trazer a boa. Só que quando ele trouxer a informação boa, você se desvincula dele. Não sei se você me entendeu. Aquela notícia que fala da coisa ruim vai prevalecer durante muito tempo, mesmo que exista uma notícia boa. Você já percebeu que a Globo, quando ela fala de vacina, ela diz assim, e nós estamos prestes a descobrir uma vacina, estudos avançados. Aí ele diz, e pelos testes cientificamente comprovados, isso vai demorar mais ou menos 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Ou seja, não é uma informação boa imediata, você ainda continua vinculado a ele. E quando ele trouxer a solução concreta disso, ele vai ter que trazer outro caos para você. E a partir da próxima live, nós vamos fazer live às 20h30. Agora, você pode ser um pai que traz o caos. Você pode ser aquele pai que vive falando para todo mundo ao seu redor e os seus filhos ouvindo o quê? Nos dias de hoje é tão difícil educar filhos. Gente, hoje é muito mais fácil, hoje tem tablet, hoje tem internet. No passado era pergaminho, caramba. Talvez na sua época era mimeógrafo, seu ancestral. Hoje está muito mais fácil educar, está muito mais fácil orientar. Hoje as crianças têm muito mais acesso à informação do que antes. Hoje a gente pode levar a verdade de uma maneira rápida e prática para que eles possam entender. Hoje você recebe orientação pelo Instagram, como está recebendo. Como é que o mundo está ficando pior se antes não tinha penicilina, as pessoas morriam. Gripe matava muito mais antes do que hoje. Para de ser o pai do caos, e você traz o caos quando você diz, eu não aguento mais. Quantas vezes eu vou ter que falar a mesma coisa? Olha, eu desisto, eu não sei mais o que fazer. Você traz o caos. Você está trazendo o caos. Você traz o caos quando você diz, filha, não come mais isso. Por que, mamãe? Porque se você continuar comendo, você vai ficar assim. O que é assim? Você mostrou uma imagem na internet de uma pessoa saudável ou com obesidade mórbida, doente, ou extremamente magra, anorexa? O que se mostrou para poder ensinar? Se você mostra a consequência ruim da escolha que seu filho está fazendo para orientá-lo a fazer a escolha certa, você é um pai do caos, você é um profeta do caos dentro da sua própria casa. Se você fala, filho, bota o cinto de segurança. Não, não vou colocar. Coloca. Por que eu tenho que colocar? Senão você vai morrer. Você é um profeta do caos dentro da sua casa. Mas como, macho? Coloca o cinto, meu filho. Por quê? Porque você vai sobreviver. Bebe água, minha filha, porque se você não beber água, você pode ter problemas. Não, bebe água, filha, porque se você beber água, você vai ter uma vida saudável. Estude, meu filho. Se você não estudar, você não vai ser ninguém. Estude, filho, porque na hora certa, quando você descobrir a sua identidade, aí você só vai estudar aquilo que está relacionado a quem você é. Simples assim. Muito fácil. Escova os dentes, meu filho, porque se você não escovar os dentes, eles vão ficar estragados, vai vir um bicho e vai comer seus dentes. Um bicho que vai destruir a sua boca. Cala a boca. Filho, escova os dentes, porque quando você escova, a sua boca fica tão cheirosa. Fica tão agradável ouvir a sua voz e sentir o cheiro que sai da sua boca. Você pode. Só que você casou, fez sexo, engravidou, ou engravidou alguém, você é homem. Agora você é pai, é mãe, e queria ser pai do jeito que foram pais com você. Seu doido, sua doida. Cala a boca. Como que você achou que aquilo que deu certo lá atrás vai dar certo hoje? São épocas diferentes, são estímulos diferentes. Pelo amor de Deus, eu quero te ajudar. E eu vou colocar para você nos próximos dias um link na biografia do Instagram para você se cadastrar para uma série Educando Filhos Emocionalmente Inteligentes, onde eu vou apresentar o conteúdo gratuitamente, online. Você vai poder fazer de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Mas eu vou apresentar esse conteúdo somente nessa série, porque eu quero apresentar de forma gradativa, para que eles sejam conteúdos devidamente conectados. Eu vou falar sobre birra, sobre como punir, sobre como organizar a rotina e muitas coisas que não dá para falar aqui.